Meus irmãos, eu convido vocês então para que possamos abrir as nossas Bíblias juntos no nosso texto de hoje. E nós retomamos então o nosso texto de onde nós paramos na última semana, em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Hoje nós nos estendemos no segundo parágrafo do primeiro capítulo, e eu gostaria, mais uma vez, de dividir esse parágrafo em duas partes. A primeira de hoje seria a partir do versículo 15 até o versículo de número 19. Então esse é o texto que nós estaremos lendo, e é o texto que, pela graça de Deus, eu gostaria de expor nessa noite. Então, mais uma vez, Efésios, capítulo 1, é só uma carta de Efésios, então não tem primeira Efésios. Então, Efésios, capítulo de número 1, do versículo 15 até o versículo de número 19. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus e peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Assim diz a palavra do Senhor. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém. Senhor, nós te pedimos que, mais uma vez, o Senhor nos ajude. E pela iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos ajude a todos nós, de todas as idades, de todas as cores, a compreendermos a beleza daquilo que nos é posto aqui. Que o mesmo sentimento que tomou o apóstolo também nos tome, nós sejamos cheios de gratidão e desejosos de render ações de graças ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós terminamos esse primeiro belo parágrafo do capítulo de Efésios, aonde o apóstolo trabalha sobre, basicamente, como nós devemos e o que nós devemos adorar e quem nós devemos adorar. Ele diz, nós devemos adorar este Deus bendito. Esse Deus bendito que planeja a salvação. Esse Deus bendito que executa a salvação. E esse Deus bendito que assegura a nossa salvação. E Paulo, então, ele abre esse primeiro capítulo falando disso. Ele é levado à adoração ao contemplar aquilo que Deus faz desde a eternidade, no tempo, para ligar a eternidade passada à eternidade futura. E ele então nos ensina a olhar para isso desse modo glorioso, com olhos de adoradores de fato, a contemplar a beleza daquilo que Deus faz e nos juntarmos a Ele, dizendo, bendito é este Deus. Agora Paulo, ele parte para outra coisa, a saber, a dar ações de graças e orações a Deus por causa daquilo que Deus tem feito. É muito interessante esse trecho no qual nós entramos agora, porque Paulo mantém de maneira muito bela a consistência daquilo que ele crê. E quão importante é isso? Quão importante é que não somente a nossa teologia seja robusta e nos ensine a ter uma adoração realmente robusta, forte, uma adoração verdadeira e com raízes profundas, mas que a nossa vida, a nossa prática e todas essas coisas sejam permeadas por uma visão coerente de todas as coisas. E é isso que Paulo nos oferece aqui. É muito belo nós adentrarmos
versículos e percebemos os temas que Paulo vai abordar aqui neles. E basicamente o que ele vai dizer é sobre o grande poder de Deus sobre aqueles que creem. Sobre como esse Deus bendito e glorioso e soberano, ele é poderoso naquilo que ele faz naqueles que creem. Ele vai render ações de graças pelo poder que já agiu. Ele vai orar para que este poder continue agindo. E ele vai, então, nos encorajar a ter esperança no poder de Deus que continua sustentando todas as coisas, incluindo a nós mesmos. Essas são três pontos principais que nós veremos aqui. O primeiro deles, a ação de graças que Paulo oferece a Deus pelo poder que já agiu. Veja o que ele diz, versículo de número 15. Por essa razão, por razão de tudo isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês. Algumas coisas são muito belas aqui enquanto Paulo fala. Primeiro, é interessante pensar que Paulo, enquanto escreve essa carta, lembrem-se, ele está preso. Ele escreve lá no final da carta que ele é um prisioneiro, ele está em cadeias. E mesmo estando preso, Paulo ouve falar da fé dos efésios. Veja, o próprio Paulo esteve em Éfeso e ele começou o trabalho lá, como nós podemos ver no livro de Atos, e nós já demos uma olhadinha rápida nisso. E Paulo sabia que o que tinha começado lá ia ser sustentado, obviamente, pela graça de Deus, mas agora, longe, numa prisão, talvez em situações muito mais difíceis do que nós sequer conseguimos imaginar, Paulo recebe notícias, talvez por uma carta, talvez por um mensageiro enviado a ele. Chega a ele notícias de que a fé dos efésios, ela é uma fé robusta, ela é uma fé viva e ela é uma fé operante. Paulo ouve da fé que eles têm no Senhor Jesus. E meus irmãos, não é o Senhor Jesus Cristo o alvo todo de nossa fé? Não é Ele também o autor e o consumador da nossa fé? Não é tudo por causa dele? A fé não é o que ela é e ela não tem o valor que tem porque ela abraça o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, eu não cesso, eu não deixo de dar graças por ouvir da fé que vocês têm. Ele diz mais do que isso, ele fala que ele não ouviu falar somente da fé no Senhor Jesus que eles têm. E quão importante é isso? A fé deles não estava em nenhum outro lugar, mas em Cristo. Mas ele não ouve somente da fé, ele ouve daquilo que é um fruto, um belo fruto da fé. Da fé que Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, a fé atua pelo amor. Ele fala, eu ouço falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. É uma fé robusta, é uma fé verdadeira no Senhor. E eu ouço falar do amor que vocês demonstram para com todos os santos. Que fruto mais belo tem a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo? Uma das formas pelas quais Paulo poderia se regozijar na fé dos efésios, sabendo que aquela é uma fé verdadeira, é porque os frutos que testificavam da verdade daquela fé eram notórios. Fé frutifica em amor. Verdadeira fé opera em amor. A verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo nos muda. A verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos faz amar a Deus como nós jamais concebemos. Nós que outra hora éramos inimigos de Deus, odiadores de Deus, e agora sendo alvos e alcançados por esse intenso amor de Deus, tão perfeito, demonstrado em Cristo Jesus,
Nós somos então atraídos a Ele para amá-lo em resposta ao seu amor. Quão belo é isso! Quão belo é que a fé frutifique em verdadeiro amor. Primeiramente, verdadeiro amor acima de todas as coisas por Deus. Isso é fruto de fé. Ninguém ama a Deus verdadeiramente senão por fé, senão por causa da fé, por causa daquilo que a fé opera no nosso coração, transformando esse coração de um coração podre de pedra em um coração vivo e vibrante que ama a Deus. É porque Ele nos amou que nós o amamos. E isso é obra de Deus em nós. Agora, a fé funciona mais ou menos como um imã, e talvez para nossas crianças isso seja algo interessante de desenhar, porque é algo diferente. Essa fé é um imã que, enquanto nos atrai a Deus, e ela vai nos atraindo a Deus para que nós, quanto mais nos aproximemos dele, mais nós vemos quem ele é, mais nós vemos o que ele faz, mais nós vemos verdade sobre Deus, mais nós vemos a sua glória, mais nós amamos a Deus. E à medida que nós vamos nos aproximando, mais nós amamos, e mais nós adoramos, e mais nós amamos. Mas à medida que nós somos atraídos, nós não somos atraídos sozinhos. É como quando você coloca um monte de preguinhos e aí você aproxima o ímã. E todos os pregos são atraídos para o ímã. Mas todos os preguinhos são atraídos juntos para o ímã. Um efeito desse amor de Deus que, por causa da fé que é esse ímã, ele vai nos atraindo a Deus, é que enquanto nós crescemos no nosso amor por Deus, nós passamos a amar mais a Deus conforme nós o conhecemos. Nós vamos sendo atraídos a Ele, mas atraídos juntos com outras pessoas também a Ele. E à medida que nós somos atraídos juntos ao Senhor, nós não passamos a amar somente a Deus, mas nós também passamos a amar o nosso próximo. Nós também passamos a amar os nossos irmãos. Isso é algo que é do processo natural da fé. Lembrem-se, nós já estivemos em 1 João e um dos testes e dos pontos da verdadeira fé é o quê? O amor pelo próximo. Aquele que odeia o seu irmão não conhece a Deus. Como alguém que não ama o seu irmão pode dizer que ama a Deus a quem ele não vê? Quão importante é percebermos que o que Paulo nos diz aqui é algo próprio da verdadeira fé. É próprio da operação desse Deus poderoso que salva. Desse poder de Deus que age em nós de tal forma que de odiadores nós somos transformados em pessoas que amam. Que grande milagre é esse? Que grande milagre é esse? Que nos transforma dessas cabras bravas, como nós já vimos tantas vezes em vídeos do YouTube, que adoram dar cabeçadas em tudo e comer coisas que não deveriam estar comendo. Somos transformados em ovelhas que são sujeitas à voz do seu pastor. Que grande poder é esse que age em nós e nos transforma. E esse é o poder de Deus que age para a nossa salvação. Paulo é levado à ação de graça porque ele vê esse poder operando. Porque ele sabe que se os efésios têm fé, é por causa de Deus. Se os efésios sabem o que é amor, e meu irmão, se você hoje sabe o que é amor, se você sabe o que é amar a Deus, se você sabe o que é amar ao próximo, se você sabe o que é amar o seu próprio cônjuge, é por causa de Deus. Porque sem Ele nós somos totalmente desprovidos de amor. Por isso que a nossa geração adora mudar a definição de amor. Porque sem Deus Ele não existe. Então nós mudamos a definição de amor para um sentimento forte que nos dá calafrios, nos faz arrepiar e bagunça o nosso estômago e nos deixa nervoso, mas é completamente ineficaz. Completamente ineficaz. Quantas vezes as pessoas dizem, eu amo muito ele, mas eu não posso fazer nada para ajudá-lo. Isto não é amor. Veja o traço do amor dos Efésios. Paulo não elogia para eles, eu ouvi falar que vocês dizem muito que amam. Que vocês vivem por aí dizendo, meu irmão, como eu te amo. Meu irmão, como eu te amo. Ah, amor, você é tão amado, meu amor. Meu amor, e meu amor, e meu amor. E corações desenhados e pichados por toda a igreja de Éfeso.
Não é isso que Paulo fala. O que ele diz é o seguinte: veja, o amor que vocês demonstram para com todos os santos. Isso é amor. Isso é amor bíblico. Não é assim que nós também entendemos o amor divino para conosco? Nós adoramos citar João 3,16, o que ele nos diz? Deus amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou muito o mundo. E como nós sabemos disso? É porque Deus falou, eu amo vocês demais, vocês vão tudo para o inferno, mas eu amo vocês. Assim, ó, do fundo do meu coração eu sinto até um negocinho. Não. Nunca. O amor de Deus é demonstrado de tal forma. Ele deu o seu único filho para morrer e ser esmagado debaixo da sua ira, para que nós conhecêssemos verdadeiro amor. Porque a fé é dada por Deus, não é nossa, não vem de nós, não surge de nós. É porque a fé vem dele, é um dom de Deus, como Paulo vai nos explicar no capítulo 2, versículo 8. É porque ela é um presente de Deus, é que ela é poderosa de tal forma que ela opera em nós tamanha mudança e nos faz seres amáveis. Nos faz seres que amam. Esse é o poder de Deus que age. E meus irmãos, quando nós vemos esse poder agindo, o que nós podemos fazer senão render graças a Deus? Render ações de graças a Deus pelo poder de Deus que age nos santos. É isso que Paulo faz. E isso revela algo muito profundo da teologia do nosso apóstolo. Ele nos diz, vocês demonstram amor com todos os santos. Eu lembro vocês aqui, os santos aqui é o mesmo santos do começo da nossa carta. Ele não está falando, vocês amam muito Maria, Agostinho, sabe? Santo Antônio. Não é nada disso. Ele não está falando também, vocês amam muito alguns dos homens proeminentes e cheios de fé, homens valentes que existem entre vocês, homens que têm uma fé viva, forte, grande, homens conhecidos. Não. Ele não está falando de super crentes, até porque tal coisa não existe. Quando ele fala de santos, ele está falando todos aqueles que foram separados do mundo e consagrados para Deus. O amor que os Efésios demonstram é para com todos os crentes, todos aqueles que têm fé. Esses são o alvo principal do amor daqueles que têm fé. Paulo então diz, eu não deixo de dar graças a Deus por causa de vocês. Por que ele não está agradecendo os Efésios? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Mas, Paulo, nós somos caras que têm fé. Nós somos caras que estamos demonstrando amor. A gente não recebe nem um tapinha nas costas para dizer, viu, Efésios? Oxa, vocês, olha, têm um amor bom mesmo. Vocês têm uma fé viva, mas é um negócio bonito mesmo que vocês têm. Olha, parabéns. Deus os abençoe mesmo, sabe? Que vocês, na força de vocês, vocês continuem. Porque essa não é o que Paulo acredita. Paulo agradece a Deus, ele louva a Deus, porque é obra de Deus que tal coisa acontece entre os homens. Porque homens não podem fazer tal coisa. Paulo não olha para os Efésios espantado e fala assim, oxa, eu jamais imaginei que vocês fossem capazes de tal fé e tal amor. Paulo sabe que eles não são capazes de tal fé e tal amor. Por isso ele volta a Deus e fala, Senhor, eu te rendo graças por aquilo que o teu excelente poder opera nesses que eram outrora pagãos. Veja o que ele diz no começo do capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Eles eram seguidores do diabo. Pagãos, adoradores de Diana. Ele diz agora, por causa do poder de Deus, como nós veremos na próxima semana, se o Senhor permitir, o mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o exaltou acima de todas as coisas, como cabeça da igreja e Senhor sobre tudo, esse mesmo poder opera nos que creem e os transforma em novas criaturas. Meus irmãos, quão belo é isso! Quão grande é o motivo que nós temos para render graças ao Senhor. O Senhor está fazendo todas as coisas novas. Ele está transformando morte em vida. Ele está triunfando sobre as trevas com a sua luz. O Senhor
está fazendo uma nova humanidade em Cristo para viver eternamente com Ele. Ele rende graças a Deus. Ele rende graças a Deus por causa deles. Não agradece a eles. Eles não são a fonte, a raiz disso. Deus é. Uma das perguntas que nós devemos fazer por implicação nesse texto é a seguinte: quantas vezes nós temos dado graças a Deus por aquilo que tem acontecido na vida do irmão? Na nossa própria vida, mas também na vida do próximo. Muitas vezes nós vemos nossos irmãos tropeçando e a primeira coisa que nós fazemos, e nós somos bons nisso. Não sei vocês, mas eu sou. Eu imagino que todos vocês sejam. Nós somos bons em criticar. Nós somos bons em ver aquilo que não está legal. Em como às vezes o caminhar do irmão é difícil. Nós somos bons em pensar nessas coisas, mas nós somos extremamente lerdos em orar por aquilo. Extremamente lerdos. E quantas vezes nós vemos um irmão caminhando, ele melhora, agora ele está vindo nos cultos, ele está começando a compreender, ele está lendo a sua Bíblia em casa, ele está começando a crescer, e a gente fala, mas estava na hora, né? Estava na hora do quê? Por acaso Deus agiu atrasado? Ou nós somos demasiadamente incoerentes com aquilo que cremos? Meus irmãos, quantas vezes nós devemos olhar para nós mesmos e saber que nós devemos orar pelos nossos irmãos quando eles estão fracos e ser para eles suporte na sua fraqueza. E quando nós vemos os irmãos caminhando com o Senhor e crescendo e mudando, nós devemos ir até o Senhor e dizer: Senhor, quão poderoso você é, porque o meu irmão realmente é uma porta, que nem eu, mas o Senhor está fazendo com que ele se mova. Essa é a realidade. Essa é a realidade quando nós olhamos para o nosso próprio cônjuge, que muitos de nós somos muito bons em criticar exaustivamente. E nós somos muito bons nisso. Mas nós não sabemos render graças a Deus e nos alegrar como Paulo se alegra ao ver o poder de Deus agindo na vida dos seus. Meus irmãos, nós já paramos para pensar nisso. Toda vez que nós olhamos para um irmão que tem fé e que está caminhando no Senhor, nós estamos vendo o poder de Deus em ação do nosso lado. Quantas vezes nós olhamos para isso dessa forma? Ou nós continuamos lá no fundo da nossa mente a considerar que aquilo depende do homem e que o homem teve alguma coisa a ver com aquilo? Se isso é verdade, não é circunstancial que nós estejamos frustrados e não adoremos tanto a Deus pelo que Ele tem feito. Porque, meus irmãos, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Às vezes nós não estamos alegres porque nós não estamos olhando para aquilo que só Deus pode fazer no seu povo. Para que esse contraste fique ainda mais aguçado, veja o contexto no qual isso acontece. Paulo está preso, sem a sua liberdade, sem poder pregar o Evangelho abertamente. Você acha que as prisões do Brasil nesse século são ruins? Eu convido você a dar uma fuçadinha na internet como funcionavam as prisões do primeiro século, debaixo do Império Romano. Com os prisioneiros presos com as suas mãos e seus pés à mesma altura, tendo que comer e defecar no mesmo lugar, sem poder se mover. E Paulo diz: eu estou alegre, dando graças a Deus, porque eu ouço do que Ele está fazendo no meio de vocês, e só Ele, só o seu poder poderia fazer tais coisas. Onde está a nossa gratidão? Onde está o nosso render graças pelo poder de Deus que age no meio do seu povo? Meus irmãos, o problema não é com o poder de Deus, Ele tem agido. O problema somos nós. O problema é que muitas vezes nós somos incoerentes em como nós olhamos para essas coisas. Nós somos incoerentes em perceber o poder de Deus agindo. O poder de Deus que já agiu, mas o poder de Deus agindo no meio do seu povo. Paulo não somente ora rendendo graças, isso é um ponto importante, não é o nosso ponto de hoje, mas oração inclui ação de graças. Muitas vezes a nossa oração ela é resumida e definida por petições. Nós oramos pedindo: Senhor, abençoa isso, abençoa o alimento, abençoa o sono, abençoa a vida, abençoa a morte. Amém.
Paulo nos lembra que oração também é ação de graças. É orar, às vezes sem ter motivo para pedir, está falando, Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem agido no meio do seu povo. Nós precisamos lembrar de largar o nosso desejo de sempre enriquecer, principalmente as vistas desse mundo, com base em Deus. E lembrar que tudo que nós temos é motivo de gratidão a Ele, incluindo os nossos irmãos. Agora Paulo vai falar de oração, e esse é basicamente o segundo ponto que ele vai fazer de maneira geral. Ele rende graças a Deus pelo poder que age no povo de Deus, mas ele ora a Deus para que esse poder continue agindo no povo de Deus. E ele nos diz o seguinte, ele diz, eu não deixo de dar graças a vocês, mencionando-os em minha oração, em minhas orações, e nas minhas orações eu peço coisas a Deus referente a vocês. Aqui nós mantemos uma conexão com o ponto anterior. Nós temos orado pelos nossos irmãos. Nós temos orado pela igreja de Deus. Nós temos orado uns pelos outros. Eu não lembro quem foi que disse, mas ele estava certo quando disse que se nós somos fracos na oração, nós somos fracos em tudo. E talvez nunca existiu tantos livros, palestras e cursos sobre oração. E nunca houve tão pouca oração. Porque nós temos todo esse papo sobre oração. Não, a oração tem que ser assim, assim, assado. A gente fala muito dela, mas a gente não a pratica. A gente não precisa fazer grandes coisas com oração, mas simplesmente orar. Às vezes a gente não sabe o que orar, e o Senhor, e os discípulos também não sabiam, e eles pediram a Deus, falando, Senhor, ensina-nos a orar. E Ele ensinou. E Ele disse, vocês orarão assim, Pai nosso, que estás nos céus. Não há uma desculpa cabível no mundo para que cristãos não orem. Não há uma desculpa cabível no mundo. E Paulo nos lembra da importância de nós orarmos pelos irmãos e como Paulo orava pelos irmãos. Mais uma vez a teologia do apóstolo se revela. Por quê? Ele não exorta os irmãos como se tudo dependesse deles. Ele não diz, vocês têm que crescer e agora vamos lá, vocês começaram bem, agora é com vocês. Gente que fazia isso, ele disse, como vimos hoje de manhã, Gálatas insensatos. Quem vos deu a ideia de começar pelo Espírito e continuar pelo poder do braço? Mas mais uma vez, ele recorre a Deus. De fato, ele vai exortar os irmãos a como viver. Mas ele ora por tudo isso. Porque, a não ser que Deus haja aplicando a instrução, a não ser que Deus haja ensinando o povo de Deus a caminhar e dando a ele crescimento, isso não acontece. Mais uma vez, Paulo está sendo consistente com o Deus que planeja, executa e assegura a salvação. Se vem de Deus, eu tenho que ser coerente mesmo nas minhas orações. Como disse Spurgeon há muito tempo atrás, não existe oração arminiana. O fato de que nós oramos pela salvação de um irmão é porque nós sabemos que a salvação depende de Deus. O fato de que nós oramos para que o irmão continue crescendo é porque nós sabemos que o crescimento também vem de Deus. Ele diz, eu oro por vocês. Eu menciono vocês em minhas orações, e nas minhas orações, versículo 17, ele diz, eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso. Essa é uma expressão muito bela, uma expressão hebraica, o Pai glorioso, o Pai de toda a glória. Lembrando, e veja como Paulo vai conectando aquilo que ele está dizendo com aquilo que ele disse sobre Deus que planeja para a sua glória, executa para a sua glória e vai fazer com que tudo concorra para a glória do seu nome, esse bendito Deus. Ele diz, eu oro a esse Pai glorioso, que eu acabei de falar dele. Esse Pai que eu estava adorando, eu estou falando para vocês que eu oro a Ele. Eu oro para esse Pai glorioso. E eu lhes peço que Ele lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E aqui muitas vezes uma pergunta se levanta. Por que Paulo ora por essas coisas? Ele já não tinha isso? Paulo fala que está muito feliz pela fé que eles têm.
E agora ele usa duas palavras, o espírito de sabedoria e de revelação, que nada mais são do que duas palavras juntas que são uma forma de dizer, eu olho para que o Senhor continue dando a vocês, pelo poder do Espírito Santo, conhecimento dele e nele. Um teólogo do passado, Matthew Paul, que era um comentarista bíblico do período dos puritanos, ele mesmo considerado um dos puritanos, ele diz, essa revelação da qual ele fala é a operação ordinária de Deus, pela qual ele abre o nosso entendimento para compreendermos a verdade de Deus. Paulo não está falando para eles terem revelações novas ou qualquer coisa assim, esse não é o ponto dele. Sabedoria, bom, não era simplesmente uma sabedoria anormal, mas a sabedoria da qual a Escritura nos fala. Mas eles já não eram crentes, por que Paulo ora por essas coisas? E às vezes a gente faz esse tipo de pergunta, se eles eram esses cabra bom pelo qual Paulo está agradecendo a Deus, por que ele está orando dizendo assim, Senhor, dê a eles essas coisas? A gente fica, mas eles já não eram? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você, às vezes, vai dar parabéns para o irmão pelo seu aniversário, ou alguma outra coisa acontece, você diz para o seu irmão assim, Deus te abençoe. Você está dizendo que ele não é abençoado? Talvez alguns nunca pararam para pensar nisso e agora você fica pensando, meu, será que eu quis dizer que o meu irmão não era abençoado? Não, calma, não ainda. Quando você fala assim, meu irmão, que Deus te ajude, quer dizer que Deus não está ajudando? Você quer que Deus comece a me ajudar agora? Não é isso que eu quero dizer. Quando eu falo Deus te abençoe, Deus te ajude, não é nada disso. O que eu quero é que Deus continue fazendo aquilo que eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Deus vai ajudar os seus. Eu sei que Deus vai abençoar os seus. Aquele que nos deu o seu Filho não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Eu sei disso. É por isso que eu falo. Quando Paulo fala, eu oro para que vocês recebam, para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo não está orando para que eles recebam algo que eles não têm. Mas Paulo está dizendo que ele quer que aquilo que já lhes foi dado seja ainda acrescentado, medida sobre medida, para que eles cresçam em graça e em conhecimento. É como se ele estivesse falando, meus irmãos, que alegria que eu tenho em Deus saber que Ele está operando em vocês. E a minha oração é que Ele continue operando e dê a vocês muito mais do que vocês têm. Que Ele os enriqueça muito mais. Lembra do que Ele falou lá no começo, lá no capítulo 1, versículo 3? Bendito seja o Deus Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Paulo está falando, Senhor, o Senhor já tem dado muitas bênçãos. Eu quero mais dessas bênçãos, porque eu sei que há um tesouro rico de bênçãos para ser dado. E eu oro, Senhor, continue dando sabedoria, entendimento, conhecimento, graça para o teu povo. Se eles têm tido fé em Jesus Cristo, dê a eles mais fé, uma fé mais robusta. Se eles têm tido conhecimento, dê a eles mais conhecimento. Se eles têm tido entendimento, dê a eles mais entendimento. Se eles têm sabedoria, que venha uma porção ainda maior, para que eles possam se deleitar ainda mais no Evangelho de Jesus Cristo. Como Calvino diz, comentando esse texto, é necessário crescer para alcançar uma medida ainda mais abundante dessas graças que nos têm sido dadas. Em outras palavras, o cristão jamais deve estar satisfeito com aquilo que ele tem no final de um dia. Ele sempre deve olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero ainda mais do Senhor, eu quero conhecer mais da Tua beleza, eu quero ver melhor as Tuas coisas, eu quero levar mais pensamentos cativos ao Senhor, eu quero me gloriar e me deleitar e descansar mais no Teu Evangelho. Mais e mais. E Paulo ora, Senhor, dê-lhes isso, é o Senhor quem dá. Quantas dessas coisas são de fato obtidas pela oração, não somente por nós orando pelo nosso próprio crescimento, mas muitas vezes como Paulo, que cresceu tanto, mas a gente vê em lugares como esse, que ele cresceu muito enquanto orava por outros irmãos. Mais ou menos como foi com Jó, que o Senhor mudou a sua sorte enquanto ele orava pelos seus amigos, ainda que seus amigos eram gente bem complicada. Meus irmãos, nós devemos orar para que o poder de Deus continue agindo.
Não porque a gente está com medo de que ele vai parar de agir. Ele é o poder de Deus. Ele prometeu que ele começou e ele é fiel para cumprir. Muitas vezes, cristãos, diante de todo o fato da soberania de Deus, ficam confusos com isso. Eles falam, mas se Deus é soberano, ele faz o que ele quer, por que eu tenho que orar? A primeira resposta, mais curta e grossa, é a seguinte: ele mandou. E isso deveria ser muito suficiente. Mas a gente pode elaborar um pouquinho mais, só para não ser tão curto e grosso como às vezes é tão fácil, né? Principalmente para alguns. A ideia da soberania de Deus e da oração deveria ser entendida de uma maneira bem simples pelos cristãos. Nós não somos fatalistas, nós não somos deterministas. Nós não estamos dizendo que Deus determinou que tais coisas vão acontecer e elas vão acontecer independente de qualquer coisa. Não é nisso que nós cremos. Nós cremos sim que Deus é soberano, Ele determinou as coisas e vai acontecer aquilo que Ele quer. Nós lemos no nos versículos anteriores Ele dizendo, Ele faz todas as coisas de acordo com o propósito da sua vontade. A questão básica aqui é a seguinte: o próprio Senhor determina também os meios pelos quais aquilo que Ele ordenou vai acontecer. Por exemplo, Ele determinou que os eleitos vão chegar ao Evangelho. Mas como eles vão chegar ao Evangelho? Qual é o meio pelo qual eles vão chegar ao Evangelho? E Paulo nos diz, é por meio da pregação do Evangelho que o Senhor arrebanha os eleitos. Então, quando nós olhamos para a oração, nós devemos ver esse mesmo raciocínio, que é o raciocínio do quê? O Senhor determinou que nós vamos crescer, mas o Senhor também determinou que a oração é um dos meios pelos quais nós vamos crescer. O Senhor determinou que determinadas coisas vão acontecer em resposta à oração. Então Ele nos lembra, orem e orem sem cessar. Orem para valer. Por isso que nós confiamos na oração, é por isso que nós podemos orar como bons cristãos reformados, bíblicos, e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu sei que é a vontade do Senhor que vai ser feita. É por isso que eu sei que não existe oração não respondida. A única questão é que às vezes a resposta é não. Às vezes as pessoas falam, eu orei, o Senhor não me respondeu. Claro que te respondeu, a resposta foi não. É simples. Ah, mas eu queria. Ele disse não. Não é uma resposta. É uma resposta. Então, cristãos reformados, cristãos que creem na soberania de Deus, são cristãos que oram porque eles sabem do poder da oração. Eles sabem que a oração do justo é eficaz. Não porque ela é eficaz em si mesma, mas porque o próprio Senhor Deus determinou que várias das coisas nessa nossa vida acontecerão em resposta a orações. Nós não precisamos nos desfazer ou criar uma teologia esquisita da oração para que nós possamos orar consistentemente. Paulo, e duvido que alguém de nós cria mais a soberania de Deus que ele. E ainda assim, continuamente nós lemos dele, ele falando que ele orava e ele ordenando os cristãos a orar, porque ele sabia exatamente o que era a oração. Ele ora para que o poder de Deus continue agindo. Ele segue adiante, ele diz, eu oro ainda, e algumas versões trazem aqui no versículo 18, em vez de dizer no final do versículo, no pleno conhecimento dele, e oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, algumas vezes alguns textos dizem, no pleno conhecimento dele, tendo os olhos do coração iluminados. Aqui há, obviamente, um tanto de discussão entre os teólogos sobre qual é a melhor forma. E eu creio que entender ele como tendo os olhos do coração iluminados seja uma das boas propostas. Por quê? Porque ter os olhos do coração iluminado é basicamente a conjunção de tudo aquilo que Paulo está orando. Ele está orando por sabedoria, por entendimento, conhecimento de Deus. E tudo isso é possível na realidade, ou tendo os olhos do coração iluminados, a fim de que nós possamos conhecer a esperança para a qual nós somos chamados. Essa expressão do abrir os olhos do coração é algo muito belo. Às vezes ela é traduzida como iluminar o nosso coração. Nós falamos disso às vezes de abrir o nosso entendimento, desvendar, tirar as escamas dos nossos olhos, destapar os nossos ouvidos. Nós temos várias coisas assim. Mas a ideia do
iluminar os olhos do coração, ou iluminar o coração, é a ideia de que o nosso coração, por si só, ele é de fato obscuro. Mas pela graça de Deus, por meio do Evangelho, o Senhor ilumina o nosso coração. Sendo o coração, então, o centro, o âmago de todo o homem, de tudo que o homem é, o centro das suas emoções, do seu raciocínio, do seu intelecto, de tudo mais. E que por meio do Evangelho, então, esse coração é iluminado para entender, compreender e se deleitar em coisas que ele não compreendia antes. Quantos de nós hoje compreendemos isso tão melhor? Antigamente nós olhávamos para algumas coisas da Escritura e falávamos, esquisita. A gente olhava para algumas declarações e falava, isso aqui não faz muito sentido, sei lá, legal. E muitas vezes cristãos entediados com esse tipo de coisa porque eles não estão compreendendo e talvez às vezes nem sejam cristãos ainda. Eles buscam várias outras coisas no famoso mundo gospel para se entreter, porque tudo parece tão chato. E aí depois você começa a conhecer verdadeiramente a Escritura e você começa a ficar empolgado com coisas que você jamais imaginava que você estaria empolgado. Aí você descobre o pacto de Deus, você vai encontrando passagens que falam do pacto de Deus e fala, você viu? Você viu isso aqui? Você viu que glorioso isso daqui? Você vai encontrando aquelas passagens e quase todo mundo já teve essa experiência de ler passagens que você nunca entendia o sentido, daqui a pouco você lê e fala, você viu? Ele não estava no livre-arbítrio, coisa nenhuma, está falando de Deus, Ele é soberano, é Ele que salva, é Ele que sustenta, é Ele que preserva, nós estamos seguros nele. Tudo isso é possível porque é o Senhor quem ilumina o nosso entendimento, ilumina o nosso coração para que nós compreendamos. Esse é o grande milagre do poder de Deus. Agora, nós costumamos considerar e pensar nesse poder agindo somente na conversão, mas não está correto. Porque esse poder não age só na conversão. É verdade que na conversão algo milagroso acontece. Milagroso acontece. O grande poder de Deus é demonstrado em tornar, como diz Calvino, filhos do inferno em herdeiros da vida eterna. Como eu costumo dizer de uma maneira um pouco mais chula, transformar porcos em ovelhas. Isso é uma grande transformação. Aquele que tem coração e olhos de pedra agora recebe olhos de verdade, coração de verdade. Talvez você já tenha visto aqueles vídeos de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir e agora elas colocam aqueles aparelhinhos, né, para audição e agora elas conseguem ouvir pela primeira vez. Ou aquelas pessoas que elas não conseguem, as pessoas não conseguem ver cor, então elas colocam aqueles novos olhos que corrigem daltonismo e assim por diante. E às vezes você vê esses vídeos e muitos de nós ficam até emocionados, né? Os mais molenga ficam bem emocionados. Falam assim, meu, que coisa linda. É lindo, né? Às vezes não fala assim, meu cara, que coisa de Deus, como a tecnologia é boa para o homem e tudo mais. Aí você começou a entender, é bem pouquinho, mas você começou a entender o motivo que Paulo está dando tanta ação de graça e está orando tanto pelo poder de Deus. Porque se nós achamos que o poder da tecnologia é grande em fazer uma coisa desse tamanico, imagina pegar um morto, dar um novo coração para ele e dar para ele a mente de Deus, para que ele compreenda a revelação de Deus. Consegue perceber quanto mais motivo para estar emocionado, alegre, adorando a Deus e orando, pedindo, Senhor, por favor, continua dando isso para o seu povo. Continua dando isso para o seu povo. É orar para que o poder de Deus continue agindo. E perceber que isso não acontece, novamente, só no começo da conversão. Ali é aquela coisa, sabe? Quando você está num quarto completamente escuro, então você abre uma frestinha de luz, aquele negócio entra, parece que alguma coisa vai arrancar seu olho, de tanta claridade. Isso é normal. Assim é o começo. Mas, meus irmãos, nós precisamos do amparo divino para continuar enxergando. Para continuar crescendo. Para continuar levando os pensamentos cativos em obediência a Cristo. Para continuar crescendo em conhecimento e graça, para não empacar como nós somos tão bons em fazer. Nós precisamos continuar orando, orar não somente por nós, mas orar uns pelos outros, pedindo, Senhor, por favor, continue nos dando, continue iluminando o nosso entendimento, continue nos ajudando. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Não porque não foram, mas continuem sendo iluminados. E Paulo ora isso com um objetivo específico. Ele diz, a fim de que vocês conheçam a esperança
para a qual Ele os chamou. E esse é o nosso último ponto de hoje. É a esperança no poder de Deus. Meus irmãos, contemplem tudo que nós estamos vendo até aqui. O poder de Deus que já agiu na vida dos irmãos e continua agindo. O poder de Deus que, por certeza, pela sua graça, vai continuar agindo. E agora, contemplarmos a beleza de que nós podemos ter esperança, certeza, nós podemos saber dessa herança garantida e ter esperança nela, porque é o poder de Deus que nos garante essa herança. É o poder de Deus que abre os nossos olhos para que nós possamos fitar essa esperança. É o poder de Deus que nos levará com certeza a herdar essa esperança. A esperança para a qual Ele nos chamou. Que esperança é essa? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Nós olhamos para esse versículo e veja o modo como Paulo fala do poder de Deus. Veja como ele compõe isso. Ele fala, esse poder incomparável que em grandeza atua com poderosa força naqueles que creem. Paulo usa várias palavras gregas distintas, como kratos, energeia, para enfatizar que esse poder é poderoso. É um poder grande, infinito, poderoso na sua atuação com força. É poder para valer. Ele fala, é esse poder que atua em nós. É esse poder que age em nós. É esse o poder de Deus em nós. A atuação poderosa de Deus. Para que tudo isso nos confirme na esperança da riqueza, da gloriosa herança que Ele tem em nós. Lembrando que nós somos o tesouro pessoal de Deus e que Ele é a nossa herança. De que tudo que nós temos está guardado no Senhor nos céus. De que Ele é, como muitas vezes eu tenho falado, aquele tesouro pelo qual nós vendemos tudo, vamos lá e compramos aquele tesouro e estamos saciados nele. A saber que a nossa esperança está no Senhor. Que nele nós temos tudo. E que o poder dele, esse poder poderoso, dele que age em nós, é a garantia de todas essas coisas. É a certeza de que Ele fará tudo aquilo que Ele prometeu. E isso deve nos encher de esperança. Porque o poder de Deus é certo. Como nós lemos tantas vezes, não há ninguém que pode segurar o seu braço e dizer não faça. Se Deus age, Ele opera, ninguém pode impedi-lo. Isso é força. Isso é força. É saber que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não porque a gente se segura com todas as nossas forças, mas porque Ele é todo poderoso e ninguém poderá nos arrebatar da sua mão. Porque Ele nos segura com todo o seu poder. Ele nos protege com todo o seu poder. Ele opera em nós com esse poder. E nós descansamos sabendo que é Deus quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar. E Ele é poderoso. É saber que nós podemos descansar na certeza de que o Senhor levará a cabo a obra em nós, nos aperfeiçoará até o fim, porque mesmo que nós sejamos estupidamente teimosos, o Senhor é poderoso o suficiente para dobrar a nossa vontade. Ele não faz isso na porrada, ainda diga-se de passagem, mas Ele faz isso com muito amor, porque também é um amor extremamente poderoso, é uma graça poderosa, é o poder de Deus que age na concordância de todos os seus atributos para efetuar em nós a obra que Ele se propôs a fazer. Essa é a nossa esperança. É saber que tudo isso nos é dado. É saber que essas riquezas da gloriosa herança de Deus são nossas. De que o poder pelo qual nós rendemos graças a Deus, o poder pelo qual nós oramos para que Ele continue agindo, o poder no qual esperamos, como vai dizer o versículo adiante,
É o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando ele dos mortos. O ato de maior vitória na história da humanidade. Nenhum exército jamais precisou de tanto poder quanto foi necessário para que a morte, o pecado, o inferno e tudo mais fosse vencido na ressurreição de Cristo. Mas esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, que sacou ele da tumba, é o poder que opera naqueles que creem. Meus irmãos, que gloriosa esperança nós temos em saber que o Deus no qual nós cremos, Ele é um Deus todo-poderoso. Como nós confessamos na primeira linha do credo apostólico, como as crianças também vão se lembrar, eu creio em Deus Pai, todo-poderoso. Ele é Senhor dos céus, Ele é Senhor da terra. Esse é o grande poder de Deus naqueles que creem. Esse é o grande poder de Deus pelo qual nós devemos render graças a Deus, pelo qual nós devemos orar para que continue agindo em nós e nos irmãos. Poder de Deus no qual nós devemos descansar e ter a nossa esperança. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graças, Senhor, porque o que havemos de fazer diante do teu poder agindo no meio do teu povo, se não voltar ao Senhor, sabendo que é o Senhor que faz todas essas coisas, e dizer: Senhor, quão glorioso, quão digno, quão bom, quão magnífico és tu. Senhor, ajude-nos a nos alegrar e a demonstrar toda essa gratidão ao Senhor. Leve-nos, Senhor, a orar fervorosamente pela tua obra e por aquilo que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Enche-nos de esperança e dá-nos consolo, porque nós sabemos, Senhor, que o teu poder é presente e ele atua no teu povo e nós podemos confiar nele. Por favor, Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a descansar em ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.